Bola na Torre. Oferecimento. Draft Super Zero. Uma super cerveja. Magazan. Você quer. Você tem. Hospital Beneficente Portuguesa. Há 167 anos, salvando vidas. Apoio Cometa Motocenter. Sejam bem-vindos ao Bola na Torre de hoje. Estamos aqui ao lado dos companheiros Gerson Nogueira e Valmir Rodrigues. Boa noite a você que nos acompanha. Obrigado pela audiência de sempre. Participe conosco, mande a sua mensagem de texto para o nosso WhatsApp, está aí na tela, 998298002. Remo desbrava o Floresta, vence o jogo e assume a 5ª posição na classificação da Série C. E o Paysandu amanhã enfrenta a equipe do Manaus, se encontra com o Manaus na Curuzu para manter 100% de aproveitamento jogando no seu estádio e subindo mais ainda na tabela de classificação. Neste momento, Leão e Papão no G8 da Série C. O Bola na Torre já está no ar. Série C do Campeonato Brasileiro. Nós vamos abrir a tela aqui para conferir os resultados desta 8ª rodada. São José 1, Atlético Cearense 1, Figueirense 1, Ferroviário 0, Campinense 0, Vitória da Bahia 1, Confiança 1, Aparecidense 1, ABC 3, Brasil de Pelotas 0, Volta Redonda 0, Botafogo da Paraíba 1, Altos do Piauí 3, Ipiranga do Rio Grande do Sul 0, Botafogo de Ribeirão Preto 2, Mirassol 2, Remo 2, Floresta 0 e amanhã, fechando esta 8ª rodada, teremos Paysandu e Manaus, 20 horas na Curuzu. A classificação apresenta o Mirassol em primeiro com 17, em segundo o ABC com 16, em terceiro o Botafogo Paraibano com 16, em quarto o Figueirense com 15, em quinto o Clube do Remo com 13, em sexto o Ferroviário do Ceará com 12, em sétimo o Paysandu com 12 e fechando o G8, aqueles que estariam classificados para a segunda etapa da competição, o Manaus também com 12 pontos. O Ipiranga é o nono com 12, Botafogo de Ribeirão Preto tem 11, Volta Redonda, Vitória, Floresta e São José 10, Aparecidense e Campinense 9 e na zona de rebaixamento, Altos do Piauí com 6, Confiança também com 6, mesma pontuação do Brasil de Pelotas e na lanterna o Atlético Cearense com 5. Os próximos jogos da dupla Repar, claro, o Paysandu joga amanhã com o Manaus, mas no domingo o Paysandu estará no PV, no Presidente Vargas, lá em Fortaleza, às 19 horas, para jogar contra o Ferroviário, próximo domingo, dia 5 de junho. E o Clube do Remo vai atuar na segunda-feira, dia 6, às 20 horas, no Baenão, recebendo a equipe do Campinense. Já nós vamos falar tudo sobre a vitória do Remo contra o Floresta. O jogo acabou há pouco lá no Baenão. O Leão Azul venceu por 2-0. Daqui a pouco todos os detalhes, imagens ao vivo do Baenão, com informações, com detalhes a respeito desta vitória. E, é claro, os gols que garantiram este reencontro do Clube do Remo com um triunfo que o colocou na 5ª posição. Mas nesse momento, vamos prospectar aqui o Paysandu e Manaus de amanhã. O Paysandu, inclusive, treinou hoje, pensando neste jogo. Inicialmente seria um treino aberto, acabou não sendo, por uma orientação das forças de segurança do Estado, né? E nós tivemos, então, um treino apenas com os familiares dos jogadores e com a imprensa presente, mas sem a presença do público, sem a presença da Avalanche Bicolor. Vamos conferir. Nesta segunda contra o Manaus, a busca pelos 15 pontos. E falando em pontos, algumas estatísticas já apontam os números para o não rebaixamento e para a classificação. 18 pontos não cai e 28 classifica. O técnico Márcio Fernandes foi indagado se estas são as metas. Nós temos que pontuar ao máximo, buscar sempre a primeira colocação, que é o que eu vejo assim que vai nos dar uma prioridade dentro das finais. Então,
Eu não penso muito nos pontos, não. Eu penso mais chegar logo numa classificação primeiro ou segundo, né? Então, essa é a nossa preocupação, porque assim a gente vai estar, com certeza, classificado. O Paysandu entra em campo para enfrentar o Manaus, desfalcado de Micael e Marlon. O técnico ainda não anunciou os substitutos, mas garante que tudo foi treinado e as escolhas vão corresponder. São dois jogadores que estão num momento muito bom e que tem nos ajudado muito, né? O entrosamento nós vamos perder um pouco, mas a gente tem certeza e confiança que esses jogadores que vão entrar vão dar conta do recado e vão realmente nos ajudar a conseguir essa vitória que é importante para a gente. O Manaus está a uma posição do Paysandu, mas com os mesmos 12 pontos. A equipe amazonense é uma das melhores defesas. Já o Paysandu vai explorar seu ponto forte, o ataque, sendo um dos melhores do Brasil. Ou seja, nesta segunda não será diferente. Buscar o gol do início ao fim. As equipes que eu trabalho são equipes que jogam ofensivamente, que procuram o gol desde o início da partida. Agora, toda equipe que joga ofensivamente, ela corre risco defensivamente. Então, não tem como você atacar e não correr risco. É verdade. Quando você propõe o jogo, você corre aqueles riscos da equipe adversária reativa chegar no contra-ataque, né? O seu time exposto, e isso acontece. Agora, o Paysandu realmente tem feito valer o manto da Curuzu, principalmente. O Paysandu foi mandante em 4 jogos. 2 em Paragominas, venceu um, empatou o outro, e 2 na Curuzu e venceu os 2. Esta aqui é a realidade. Então, o Paysandu, se mantiver esse aproveitamento de 100%, ele, por exemplo, ele vai se posicionar à frente do Remo, inclusive, na tabela de classificação. Irá a 15 pontos, o Remo tem 13 neste momento. De qualquer maneira, é a primeira vez que a gente olha nesse Campeonato Brasileiro uma tabela de classificação e enxerga os nossos 2 representantes entre aqueles que estariam ou estarão, é o que a gente espera, classificados para a segunda etapa da competição. É um começo interessante, estamos chegando no meio do campeonato, né, Gerson e Valmir, e de repente tem esse alento aí, a história que a gente tem feito, até um trabalho na Rádio Clube, Futebol do Pará, é hora de acelerar, né? E eu acho que está no momento certo, né, da competição. As equipes agora a gente já percebe que elas têm, né, uma característica bem definida, os reforços que foram contratados já estão, né, atuando, né? Quem tinha o que mostrar está mostrando, né? E eu continuo achando que Remo e Paysandu tem um caminho muito interessante a trilhar na competição. Depende exclusivamente dos próprios passos das 2 equipes. Se conseguirem fazer valer sempre o mando, como é o caso do Paysandu amanhã, como foi o caso do Remo hoje, acho que é quase natural que terminem ali entre os 8. Agora, lógico, tem que sempre buscar um resultado fora, né? Um ponto, outro. Mas eu entendo que o Paysandu, dentro de casa, ele tem sido muito afirmativo, né? Um time agressivo o tempo todo. Não fez um bom jogo contra o Volta Redonda, é verdade, mas foi objetivo, né? E no fim das contas, a Série C é basicamente isso, né? É resultado, mais do que desempenho, é resultado. Como disse na entrevista pós-jogo, depois daquela partida com o Voltaço, o Márcio Fernandes. Acho que o Paysandu amanhã tem 2 problemas sérios, o próprio Márcio também destacou isso, que é o Marlon e o Micael. Sim. São jogadores importantíssimos. O Marlon é uma peça fundamental na equipe, é um dos melhores atacantes do time. E o Márcio diz que não tem um volante no elenco como o Micael, né? Não tem. E aí cresce a dúvida, o ponto de interrogação, como diria a Valone, né? O imenso, gigantesco, porque o Paysandu liberou o Christian, né? Porque, tudo bem, não era um super craque, mas era mais ou menos do nível do Micael. Todos os jogos que eu vi do Christian, ele apareceu bem na equipe. E aí, de repente, foi descartado, né? Liberado, e o Paysandu não trouxe ninguém, né? Essas escolhas
às vezes acabam determinando situações complicadas para o próprio técnico. O Paysandu trouxe o Wesley, É. que eu acho um bom volante. Muito bom volante. Agora, ele é mais técnico, ele não é pegador. Ele é quase um meia. Ele não é... volante exatamente, é um meia. volante meia. E parece que o próprio técnico não vê nele essa característica do choque, né? Por isso é que vem a história que, de repente, o Bruno pode ser... O Bruno Leonardo pode ser A deslocado. preocupante ideia, né? Porque na outra vez que ele atuou assim, eu não achei tão bem ali ambientado aquela função. E no lugar do Marlon, seria o Gabriel Davis uma opção interessante, Valmir, ele que conhece inclusive o Manaus? Sim, mas assim, ele jogou muito pouco, né, quando esteve em campo, mas assim, não acho que o Márcio Fernandes vai utilizá-lo agora. Eu estava prestando atenção na classificação, as equipes que estão lá no G8, dos 8, só tem do eixo sul-sudeste duas equipes, que é Mirassol e Figueirense. As outras 6 estão compostas com Norte e Nordeste, o que é muito interessante. Você vê que a Série C anteriormente, ela tinha uma outra configuração, né? A gente aqui do Norte e Nordeste era minoria ali naquele bolo. O domínio era sudestino, né? Exatamente. E time de lá não está faltando. É isso né? mesmo. É interessante isso aí. Nós temos um do Sudeste, que é o Mirassol, um do Sul, que é o Figueirense, 3 do Nordeste, ABC, Botafogo e Ferroviário, e os 3 do Norte. 3 do Norte, interessante. Eu estava olhando. E o único, e os 2 do mesmo estado. É o único estado que tem 2, que é o estado do Pará. Então, é aquela história, é hora de acelerar, né? Como a gente falou aí, como diz a campanha. E eu acho assim que o Paysandu para o jogo contra o Manaus, agora, eu já vi, e eu considero o time do Manaus para o nível da competição enjoado. Por que eu considero enjoado? Porque é um time que é ligado o tempo inteiro nos 90 minutos, focado, acho limitado, mas como a Série C é mais transpiração que inspiração, tem ganho os seus jogos na base da vontade, naquela conta do chá. Então, o Manaus, para mim, quando eu digo que ele é enjoado, ele vai jogar mesmo contra o Paysandu. Ele não vem para... Pelo que eu vi do Manaus, ele vem para jogar. Ele vem querer beliscar. E aí é que o Márcio Fernandes, que já deve saber como funciona, aliás, os jogos, né, que são feitos pelo streaming, transmitidos pelo streaming, eles ficam lá. É só ver exatamente como é que a equipe joga. Revisar e pelos que eu vi, ali, né? E pelos que eu vi, o Manaus é um time aberto, joga aberto. E como é que o Paysandu tem que se comportar nesse jogo, independentemente de quem entrar, né? Como é que o Paysandu tem que se posicionar na partida, fazer aquele tour de força inicial como tem feito? Eu vou buscar socorro na campanha idealizada por você, maravilhosa, que está no ar na clube. O Paysandu tem que acelerar o jogo o tempo todo, porque o início do jogo ele é muito determinante na Série C, né? Em relação ao visitante. Porque na medida em que você, como se diz muito hoje, se usa esse verbo, né, amassar o adversário, você não gosta muito, mas se repete tanto. Aí, se o time da casa, se o mandante não fizer isso, ele acaba fazendo que o jogo, que é muito mental também, ele acabe dando ao visitante sempre a impressão de que dá para chegar. O Volta Redonda no jogo passado, eu observei muito isso. O Volta Redonda aos poucos começou a mostrar, botar as manguinhas de fora, foi para cima do Paysandu, pressionou direto. Primeiro tempo foi mais pressão do Volta Redonda. E o Paysandu, ele com o público a seu favor, né, público vibrante, às vezes fica um descompasso quando o time não faz o que o público quer. Lógico que você não pode também embarcar totalmente, né, ir com tudo e deixar espaço, como o Márcio Fernandes falou, que o time que ataca muito normalmente se expõe, é verdade. Mas normalmente também, quando ataca tanto assim, vai para cima, pressiona, você dá tanto trabalho para o adversário que ele normalmente não tem como sair. E fica meio atarantado. Eu vi isso contra o Botafogo de São Paulo, que eu acho a melhor atuação do Paysandu. E, engraçado, foi uma atuação, na verdade, que cresceu no segundo tempo. E o primeiro ficou meio pilhado. Ficou ali, mas no segundo foi com tudo. E acho que esse espírito de pressão, às vezes não é tanto a técnica nem a organização. É muito mais o que você passa, né? A sua disposição, você dá o recado que você está afim do gol, vai para cima. E o Paysandu é assim, né? O Paysandu ele ataca muito, ataca com... E o Marlon, é aí que eu falo da importância dele.
Às vezes ele sai lá da área, lá do lado esquerdo, ele vem para o direito, como foi no jogo contra o Volta Redonda. Todas as grandes jogadas do Paysandu de ataque iniciavam com ele, dando um giro ali, junto ao meio campo. De lá ele saía com a bola ou tocava para alguém, mandava um passe na diagonal. Eu não vejo outro jogador fazendo isso. Talvez o Dioguinho pudesse fazer isso, mas o Dioguinho parece que desceu alguns degraus na prateleira, né? Que ele não é nem lembrado. Pois é. Agora, eu estou vendo aqui, o Manaus já está em Belém, né? Inclusive trabalhou, e o Evaristo Pisa, ele trouxe 2 times, 22 jogadores para a partida, né? Parece quem vai para a Copa, né? E nesse grupo aqui, eu estou vendo o Gilson, que esteve aqui no Paysandu há uns 3 ou 4 anos, aliás, já estava, acho que na 3ª temporada lá no Manaus. O atacante, o homem de área deve ser o Ibiapino, porque o Hélio Paraíba, que fez o gol contra o Remo... Na estreia, ele sofreu uma lesão, uma ruptura do ligamento cruzado, vai passar 7 meses fora, não jogará mais a temporada, é um desfalque, mas o Evaristo Pisa, ele tem armado bem o Manaus, né? E o Paysandu precisa ter também esses cuidados. E aí a pergunta, quem entra do lado direito? Quem vocês apostariam? Não, na primeira linha, o Leandro Silva Igor Carvalho. ou o Igor Carvalho? Igor Carvalho. acho que o Igor Pelo é que ele titular, fez né? no jogo passado, né? Eu acho que ele fez muita diferença quando entrou, não só passes para gol, mas eu acho até que ele tem muito mais força do que o Leandro Silva. Quando eu digo força, é força para defender e atacar quando precisar. É claro que o jogador não faz isso constantemente, né? Porque ele acaba se estourando, mas quando precisa ele acaba sendo esse cara. Eu acho que o Márcio pode optar pelo Igor Carvalho, que tem sido, nas vezes que jogou, muito regular. É jogo encardido? Jogo encardido, eu sigo o relator quanto ao Igor Carvalho. Tem sido, aliás, os 2 laterais, né? Ele e o Patrick. E vamos descontar aqui aquela cena de pastelão do gol do Volta Redonda, que não foi culpa do Patrick, foi o Bruno. Ele até pediu desculpas, né? Bruno Leonardo. Então, mas é jogo... Perdi o fio da meada, Guerreiro. Qual foi a sua pergunta? Eu fui derivar para a história. Era jogo encardido. Muito encardido, muito encardido. Até pelas palavras do Romil, o Manaus é uma equipe que joga fora de casa não totalmente recuada, não totalmente fechada. Meio que descompromissada, né? Vai para cima. E já conseguiu bons resultados. Logo na primeira rodada foi garfada, né? Lá em Pelotas, contra o Brasil. Ia ganhando o jogo. Mas é aquela coisa, é 1-0, né? E aí eu já ouvi as pessoas falando que o Manaus tropeçou no último jogo contra o Zequinha, em casa. Todo mundo tropeça com o Zequinha. Incrível. O Remo também tropeçou aqui. É verdade. Amanhã, 20 horas, na Curuzu, Paysandu e Manaus, com a Curuzu lotada, a Avalanche Bicolor presente, todo mundo acreditando em mais uma vitória do Paysandu. Agora, se nós estamos nessa expectativa toda de Série C, né, um momento bom, na Série D o negócio está complicado. Ontem, os 2 representantes do Pará jogaram, fechando o primeiro turno, os jogos de ida, e a Tuna segue sem vencer. Em casa, a Tuna perdeu para o Moto por 2-0. Vamos ver os gols da partida, né? A Tuna perdeu por 2-0, muito protesto da torcida Cruz Maltina no jogo de ontem no Souza, né? O Moto liquidou a fatura no primeiro tempo, fez os 2 gols na primeira etapa. O primeiro marcado aí pelo Mário Sérgio, com muita facilidade. Lembrei daquela... E o segundo do Camarão, do Ronald. O Ronald Motense, né? Fácil, extremamente fácil, né? Exatamente. 2-0 para o Motoclube. Impressionante, olha aí. Girou, limpou, bateu. 2 gols, uma diferença de 6, 7 minutos. 6, 7 minutos. Liquidou a fatura. Protesto da torcida, protesto contra os jogadores, contra a diretoria. Situação muito difícil da Tuna brasileira. Goleirão não. A Tuna tem 2 pontos, é a última colocada. E o torcedor não aguenta mais ver isso, né? E vai pegar o Moto de forma rebatida, né? Vai jogar em São Luís agora, no próximo final de semana. E o Castanhal, que também vai receber o Tocantinópolis no final de semana que vem, possivelmente em Castanhal, está pedindo para ser em Castanhal, por enquanto está marcado para Bragança, tomou de 4-1 do Tocantinópolis, saiu da zona de classificação, é o 5º colocado. Olha o primeiro gol. Thiago Bagagem, fazendo 1-0. Thiago Bagagem. Tem ou não tem bagagem? Segundo gol marcado pelo Jamie. Olha a facilidade. Terceiro pelo Bambelo. É ele Bambelo mesmo. Tá na área, hein? Olha aí. Ex-Tunante, né? Tá aí fazendo 3-0. Aí a Tuna ganhou um gol de presente. Olha aí o gol de presente. Castanhal, né? Perdão, Castanhal.
Falei Tuna, pensei Castanhal e falei Tuna. O Castanhal ganhou esse gol aí. Eu queria ver o gol da Tuna, né? E aí o Bambelo fez 4-1. Quem dera fosse. Bambelo de novo, né? É. 4-1 para o Tocantinópolis. Castanhal é o 5º colocado, também está fora da zona. E na reestreia de Robson Melo. Exatamente, na volta do ficado, Robson Melo. Vamos pro pinga-fogo da galera. Em nome de Cometa Motocenter, é hora do pinga-fogo da galera. Deixe para trás o que você não quer no seu novo ano. Compramos a sua moto com pagamento à vista e ela ainda pode ser cometrada na sua moto 0 km. Ano novo, moto nova, vem pra Cometa Motocenter. Aqui a galera participando, o João Bosco de Coraci. Já no próximo bloco nós vamos abrir ao vivo com o Paulo Bonamigo, técnico do Remo, vitorioso técnico Paulo Bonamigo, conosco após esse triunfo espetacular do Clube do Remo contra a equipe do Floresta. O João Bosco de Coraci, você não acha que a diretoria da Tuna errou de rescindir o contrato de vários jogadores, inclusive do Adson, que foi eleito o melhor volante do Parazão? Essa situação da crise da Tuna é extremamente preocupante e muitos erros foram cometidos, com certeza. Antônio Guedes, da Marambaia, temos que rezar muito para Remo e Paysandu não se encontrarem entre os 8. Senão só fica o leão, diz o Antônio Guedes. Neste momento eles não estão se encontrando, hein? Eu estava olhando aqui já, fazendo São a projeção. chaves diferentes. Chaves diferentes na segunda fase. O Maxi Vilhena, queremos mais 3 pontos amanhã, para cima Papão, ele é do Guamá. E o Flávio também acreditando numa vitória com folgas amanhã. E o nosso babado lá do Caçazum. Galera, boa noite, estou ligado no Bola na Torre e amanhã o Paysandu vai ganhar o Manaus, vai ser 4-2. Um abraço do babado para vocês. E o Andrei Márcio de Marituba também acreditando na vitória bicolor 2-0. Voltamos já com Paulo Bonamigo ao vivo aqui no Bola na Torre. Quando o calor aperta, quando a sede fica incontrolável, quando o seu maior desejo é se refrescar. Nada como uma nevada bem gelada para você. Cerveja Nevada, perfeita para o calor, perfeita para você. Beba com moderação. A Beneficente Portuguesa evoluiu para atender melhor você. 5 andares de equipamentos hospitalares modernos e da mais alta tecnologia. Novo centro seguro de conduta imperial. Nova urgência e emergência de traumatologia. Novas suítes modernas e exclusivas Day Clinic. Novo centro de cardiologia e endoscopia. Beneficente Portuguesa, a tradição de atender bem quem mais precisa, com a modernidade das mais novas tecnologias hospitalares. Você quer preço baixo? O Magazan tem este verdadeiro show de ofertas. TV monitor LG LED, uma mais 9 sem juros de R$ 119,90. Cadeira Game Elite, uma mais 9 sem juros de R$ 89,90. Caixa de som Pulse Flame Box, uma mais 9 sem juros de R$ 164,90. Rádio portátil MP3 Telespar, uma mais 9 sem juros de R$ 22,90. Magazan, você quer, você tem. Seminovas é na Cometa Motocenter. Todas 100% revisadas com procedência e até 3 meses de garantia exclusiva. E tem mais, você pode parcelar a sua seminova no cartão de crédito ou nos planos de financiamento. E ainda aceitamos sua carta de crédito. Pegamos sua moto usada como entrada e você ainda consegue sair com troco e com a documentação em dia. São vários modelos de todas as marcas e ano para você escolher e realizar o seu sonho de ter uma moto. Cometa Motocenter. Aproveite e acelere! Empoderamento é poder. A mulher empoderada faz seu próprio caminho e vai à luta para conquistar novos espaços. E isso fica mais fácil com o apoio do Empodera. É crédito e orientação, com a força do Bampará para incrementar o trabalho das empreendedoras paraenses. Mulheres criativas, dinâmicas, empoderadas. Agora é com você. Mostre o seu poder. Empodere-se no Bampará. Sabe aquele material de expediente que você precisa no escritório? Ou as embalagens, sacos e todo tipo de descartáveis para a sua empresa? Tem aqui na Portugal uma variedade incrível. E o melhor, com o preço mínimo, que só quem é referência em descartáveis pode oferecer. Portugal. Depois de 2 anos, estamos de volta. You believe me.
Hot Classics, a festa dos namorados com W e Banda. Na AP, dia 10 de junho. Ingressos, Lojas Sonho dos Pés, Boulevard, Parque Shopping, Castanheira e bilheteriadigital.com. Informações 982804619. Produção Marco Eventos. Hot Classics, dia 10 na AP. Prepare-se para dançar. E o Remo de volta ao Baenão venceu o Floresta por 2-0 no reencontro com o Fenômeno Azul. Os gols da partida marcados no segundo tempo. O primeiro feito pelo Bruno Alves, cobrando falta. Aliás, uma bela cobrança. Primeiro toque na bola do Bruno Alves. Né, bateu seco. Ele nem ajeitou essa bola com a mão, ele já foi direto chutando. Bateu se ajeita, bonito, estraga. Entrou muito bem, né? Entrou muito bem no jogo. E já na reta final, com o Curuá, a bola chutada pelo Fernandinho, voltou para ele e ele mandou para o fundo do barbante. 2-0 para o Clube do Remo, festa da torcida. O Remo é o 5º colocado, vitória importantíssima. E o Lino Machado está conosco ao vivo e ao lado dele o técnico Paulo Bonamigo, a quem nós agradecemos a deferência de nos aguardar, inclusive, esperar o intervalo comercial e participar conosco ao vivo. Lino, é com você. Um grande abraço, boa noite. Boa noite para você, Guerreiro. Boa noite a todos que acompanham Bola na Torre, a todos que estão aí presentes na mesa. E o técnico Paulo Bonamigo já encerrou a coletiva aqui dos colegas e ficou à disposição do Bola na Torre. Você viu que o Guerreiro falou aí, volta para a 5ª colocação, volta para o G8, independentemente, que é o único jogo que está faltando, Paysandu e Manaus, o Remo vai permanecer no G8 de qualquer forma. E é um prazer te reencontrar. A gente que convivia muito aqui em 2000, tu não mudou nada, só o cabelo ficou branco. Agora eu não mudei, o cabelo está preto aqui, Bona. Boa noite para ti. Lino, boa noite. A turma da mesa aí, um boa noite. Da Bola da Torre, o Gerson, o Guerreiro. Estou à disposição, feliz hoje com a atitude da equipe. A gente está tendo realmente uma certa oscilação nesse início de campeonato. Talvez alguns não entendam ainda o que é uma formatação de equipe. A gente saiu dentro de um estadual onde nós fomos campeão, numa quinta-feira, e já tivemos que jogar fim de semana contra o Vitória da Bahia, iniciando a Série C, 3 dias após, e com 8 jogadores novos, incluídos dentro do elenco, onde nós, evidentemente, qualificamos nosso elenco para uma Série C. Posterior a isso, é evidente que depois do resultado nós estivemos entrando dentro de uma Copa do Brasil, praticamente não tivemos uma semana, com exceção da semana passada, antes do jogo do Ipiranga, uma semana produtiva, onde a gente podia trabalhar e tornar esse grupo, que hoje é um grupo novo, mais homogêneo no aspecto técnico, no aspecto físico, principalmente, porque a gente contratou Albano, Fernandinho, Pimpão, Renan Castro, enfim, vários jogadores que chegaram, uma forma diferente daquele grupo que estava decidindo o campeonato. Então nós ainda estamos numa equipe em construção e tivemos alguns problemas no último jogo com o Ipiranga, uma fatalidade de perder 2 jogadores por questão clínica com 20 minutos de jogo, onde nós estávamos jogando muito bem contra o Ipiranga e ganhando o jogo 1-0. Realmente isso cria uma dificuldade muito grande de ter que substituir com 20, 25 minutos de jogo, dois jogadores dentro de um setor da equipe. Mas, enfim, o que a gente sabe que nós temos uma responsabilidade muito grande aqui. O torcedor esse ano ele está muito mais exigente, normal, porque ele sofreu para chegar numa Série B e no ano seguinte já retornou para uma Série C. Mas aqui o grupo, nós estamos a cada dia criando uma identidade, uma marca importante para a gente voltar a ser essa equipe mais regular. Nós vamos ter uma semana para trabalhar agora, vão voltar alguns jogadores que têm pequenas lesões da própria competição. É uma pena que o Ronald hoje sofreu também uma questão clínica no momento do segundo gol, mas eu tenho certeza que nós vamos colocar o Remo nos eixos, dentro do trabalho, dentro da personalidade que está criando a equipe. E para mim é muito importante estar aqui podendo falar
falar, porque a gente muitas vezes só fica na coletiva, que são perguntas, e não tem a oportunidade para poder falar em torno das críticas que a gente recebe, que eu gosto demais, que eu tenho muito tempo de bola, mas eu sempre procuro evoluir, e as críticas, quando elas são fundamentadas, quando elas têm construção e ela tem um sentido positivo, ela sempre vem muito bem para qualquer trabalho de qualquer profissional. Então, fico à disposição. Guerreiro, uma pergunta aí pro Bonamigo, parceirão. Tá aguardando o João Galvão pagar o peixe hoje à noite, mas não sai nada do João Galvão, é assim. E é merecido, né? É merecido. Bonamigo, primeiro, obrigado pela deferência, por aguardar, por estar ao vivo conosco. Hoje, a vitória era fundamental, até para recuperar essa estabilidade do próprio grupo, e você conquistou com os seus jogadores esse triunfo num jogo em que o Remo não tinha um jogador de articulação, um jogador que ocupasse esta função que é muito característica da sua equipe. E você criou uma alternativa, colocou o Fernandinho fazendo uma função diferente da função que ele sempre fez quando entrou, e no meu entendimento ele foi muito bem no jogo. Isso você pôde aproveitar um pouco mais de tempo para articular, mesmo sem ter esse jogador de criação? Olha, Guerreiro, observação bem pertinente. Eu acho que o Fernandinho no final foi premiado o gol que fez pela movimentação, pela dedicação, pela entrega. Essa semana nós tivemos uma conversa com ele, é um jogador maduro, um jogador que a gente... quando eu trouxe a diretoria, todos estudaram muito o seu perfil, da importância dele dentro do nosso elenco. Ele vinha alternando alguns jogos bons, outros não tão bons, mas a gente tinha uma experiência dele poder render como rendeu hoje, principalmente no centro de campo. Essa semana até nós conversamos e ele inclusive, ele sentindo a dificuldade de eu estar sem o Eric Flores, questão... jurídica, sem estar com o Albano, que está uma questão clínica também, que já está em recuperação. O Anderson Paraíba, que está chegando, o próprio Jean Patrick podia fazer essa função também, ficou fora de combate em relação ao cartão vermelho que recebeu em Erechim. Ele se colocou à disposição, dizendo que já tinha jogado no Campeonato Paulista naquela função, e deixou assim a gente bem satisfeito com a performance hoje. Pisou na área, a gente sabe que ele tem um chute muito potente, foi cobrado na questão dele ser um pouquinho mais ambicioso, um pouquinho mais egoísta quando chegar mais perto do gol, e isso só nos deixa muito felizes, que às vezes a gente sabe que o futebol, quando começa a resgatar alguns atletas, que não é fácil jogar no Remo, não é fácil, porque aqui é uma pressão forte, é uma camisa muito forte, é uma torcida exigente, é um clima muito pesado, um clima que é muito úmido, muito quente, e tem que ter um período de adaptação. E ele agora está encontrando esse time dele. E isso nos deixou muito felizes, além da vitória, é claro, essa contribuição que ele deu, nos dando uma alternativa pelo centro, assim, bem interessante. Mano amigo, te agradecer a participação aqui no Bola na Torre, bom te ver. Tudo muda nada, cara. Eu fiquei mais tranquilo, né? Eu tô mais em forma. Valeu, Bona, tudo de bom. Semana cheia, amanhã tem apresentação. Amanhã é apresentação. Então, o Remo volta a se apresentar amanhã. Guerreiro, eu faço questão de dar a notícia, mas ressalto de uma forma muito feliz de ver uma situação contornada. O Eric Flores já está em Belém, fez um acordo, fez a sua negociação. Isso é importante e que ele tenha a cabeça agora para desenvolver o seu trabalho. E agradecer a Samara, ao Sandro e a todos que fazem parte aqui da assessoria de imprensa que ficaram até agora conosco aqui. Um abraço, Guerreirão. Um abraço, Dino. Obrigado ao Bonamigo, a você, a Samara, ao Sandro, a assessoria do Remo, aos companheiros de imprensa. Afinal de contas, tivemos o Bonamigo aqui ao vivo. Eu até ia puxar um outro assunto, ia colocar você, Gerson, para perguntar, depois o Valmir, mas a gente sabe também que... já foi bem esclarecedor, né? Ouvir o técnico, né? Com relação ao Fernandinho. Mas também eu queria colocar um outro ponto para a gente analisar. Como o Bruno Alves entrou bem no jogo, hein? Entrou muito bem. Eu acho que o jogo, o futebol tem disso, né? Resgate também, como disse o Bonamigo, né? Ele entrou ligado, né, na tomada, né? E foi logo para a falta. E é um jogador que tem facilidade para bater de fora da área.
Aliás, o locutor da Zona, eu achei até que ia secar. Ele disse que ele chutava bem de fora da área. E, meu Deus, interessante que ele não é bem não, ele foi arruma, excepcional. Ele não arruma nem a bola com a mão. Ele chega do jeito que ele está, ele tira a distância, foguete, dali né? ele vai. Agora, eu queria colocar também aí, em cima do que o Guerreiro perguntou, da participação do Fernandinho e do que explicou o Bonamigo, o segundo tempo, ainda com o Fernandinho em campo, claro, mas o Paulinho Curuá também, ele não é... O Remo contratou um volante. Ele não é um volante. Ele do meio campo joga em todas. Porque ele entra, articula e ele é o cara que faz o segundo, penúltimo passe, vamos dizer. Porque no lance do gol do Fernandinho, Paulinho Curuá, ele vem descendo pelo lado direito e faz aquele passe. Aquilo é uma assistência de meia, né? Um do jogador que trabalha que não é volante, que também já pode ser chamado de volante meia. Um outro jogo que o Remo ganhou do Mirassol, o Paulinho Curuá pegou uma bola no meio de campo, ou antes do meio campo, foi deixar na cara do gol e concluiu. Então, o Paulinho Curuá, quando entra com, vamos dizer, múltiplas funções. Olha o gol do Bruno Alves aí. E o Remo estava precisando do gol nesse momento. Precisando nesse momento, porque o Remo não estava bem. Neste momento não estava bem. Não estava bem. Depois tomou conta do jogo. Ficou até um jogo pilhado depois do gol, né? Porque depois do gol o Remo caiu naquilo. Essa chance, o Fernandinho também já teve essa oportunidade no cruzamento do... Era o que eu ia perguntar ao Bonamigo, né, que era justamente isso, que tem sido rotineiro no Remo, uma queda de rendimento quando o time faz o gol. Parece que acomoda, entendeu? Parece que ele não dá sequência. Não dá sequência. Tipo assim, não, beleza, agora vamos tranquilizar. Só que aí, contra uma equipe limitada, como é o Floresta, não houve tanto risco. Aí o Curuá aparecendo, como disse o Valmir. E tem muita facilidade. Joga na vertical, né? Ele vai para frente. O Curuá, por ser grande, talvez possa passar a impressão de que ele é lento. Ele não é lento, ele é muito rápido. Até porque ele tem uma passada ele é meio corpulento, né? E às vezes ele aparece melhor da linha do meio campo para frente. Pois é, às vezes ou quase sempre. Porque às vezes atrás ele acaba cometendo alguns erros. No jogo hoje, ao entrar, logo depois ele entregou uma bola ali na frente. Mas é normal também, o jogador está fora. O ritmo é fundamental, né? Você não vir jogando. Entra numa função que você às vezes tem que enfrentar dois ali. E foi o que o Floresta estava fazendo, caía com 2 jogadores. E houve um chute de fora da área. Estava 1-0, que o Vinícius foi buscar no canto. Aquela bola complicava o jogo, né? Ali. Faltavam cerca de 8 minutos. O jogo estava 1-0. E é esse perigo que eu acho que o Remo às vezes corre desnecessariamente. Porque não era um jogo para o Remo baixar linhas. Era um jogo para o Remo continuar lá na frente. O Ronald, que saiu lesionado... Pois é, uma lesão até que preocupa do Ronald. Eu vi na hora da expressão do médico, né? Aquilo ali deu a impressão de algo mais grave. Agora... O Ronald, ele entra e fica a impressão que ele não é suficientemente aproveitado. Porque o time não está acostumado a jogar com o Ronald, ou com um jogador assim velocista. Mas ele também, mais uma vez, incendiou o jogo. Incendiou o jogo. Mas, por exemplo, você vê ali os volantes recebem, tinha o Marcial, né, o próprio Fernandinho. Eles não olham para o lado esquerdo e lançam aquela bola esticada, né, na diagonal, que vai pegar sempre o Ronald de cara com o lateral e ele vai passar. Porque a bola que é pro Ronald lançada é dele. E acho que não são dele, também ele acredita. Ele vai embora. O que ele precisa, que eu acho, é um pouco de aproximação de alguém que acredite que nele. Porque tem gente que acha que dali não vai sair muita coisa. Até porque quando ele é lançado, geralmente a bola não cai direto no pé dele. Ele tem que brigar para ganhar. E geralmente ele briga e ganha. E alguém precisa se aproximar dele ali. O lance que originou o primeiro gol foi com o Ronald. Foi. Ele houve a tabela com o Brenner e o Brenner sofreu a falta. Exatamente. E depois houve uma outra falta nele. Mais ou menos na mesma posição, né? Exato. O Remo vai ter agora contra o Campinense, primeiro restaura o equilíbrio. Tem mais uma semana para trabalhar, né? O que é bom. Ganhou o Eric Flores, né? Aí já tem o Eric, vai ter o Jean Patrick, o Anderson Paraíba está chegando, não sei se já poderá, mas ele vinha em competição, vinha jogando. Normal é que entre. Não estava sendo mais titular do Botafogo, que o Botafogo deu uma segurada também, depois que ele decidiu não ficar mais, né? Mas ele estava treinando normalmente. Então, são opções interessantes, né? Agora perdeu o Ronald, continua sem o Albano, vai continuar sem o Albano, mas já tem mais... Ainda não terá seguramente o Leonan, que saiu lesionado,
né, no jogo passado. O Renan não comprometeu. Não comprometeu. Mas, Aliás, mas não tem a finalização do Leonardo. Não tem a finalização, mas no primeiro tempo, é uma outra coisa que eu gostaria de destacar. O Renan jogou mais como ala. Como ala. Totalmente adiantado. Ala barra meia, mas caindo pela esquerda. Né? Ele era sempre opção. Aliás, o Marcel inverteu várias bolas para ele. O Marlon fez lançamentos. Eu ia destacar o Marcel, porque você citou muito bem o Fernandinho, que foi o homem usado ali para tentar articular, né, ser o cara da articulação. Mas o Marcel também fez um papel muito interessante. Era o cara que invertia as bolas, Invertia as bolas, pegava passes a bola muito bons. Agora, no segundo tempo, chegou uma hora que ele morreu, né, no jogo, muito cansado. É que eu digo, o Remo, quando você diz assim, o Remo baixou as linhas sem necessidade, nem sei se o Remo baixou as linhas. O que eu acho é que o Remo precisa ter um jogador, e pode ser o Marcel, um jogador para segurar um pouquinho, tocar mais a bola, como se diz, esconde a bola, segura um pouco aqui, vamos tocar, desgasta, vai na boa. Eu acho que isso faltou para o Remo naquele reta final de jogo, e o Remo acabou sendo ameaçado. Quando ele brincou com o perigo, né? Ele brincou muito ali. A torcida ficou muito feliz, a gente viu, né, a saída dos jogadores. Os jogadores até demoraram um pouco no gramado, aí a torcida ficou lá, vibrando com a vitória. Importante essa vitória, o Remo volta a jogar em casa na próxima rodada. Então, a torcida que ao final do primeiro tempo se mostrou incomodada, impaciente. O Bonamigo registrou isso. Registrou, né? mas tem no final, essa noção. mas no final do jogo ela fez muita festa. Aliás, muita gente mandando mensagens, né? Realmente foi uma imagem bonita, aquele encerramento do jogo lá com a torcida vibrando. Mas eu queria abraçar aqui muitos revistas. O João Armando, um abraço para ele, vibrando muito com a vitória. Meu amigo Guto Nobre também festejando a vitória. Queria abraçar, Guto, o Eugênio e o menino do Rio, que também estão vibrando com a vitória do Clube do Remo. Casca de Jaca, lá em Marituba. É muita gente comemorando esta conquista. Foi uma conquista ou uma recuperação importante para a equipe do Clube do Remo, sem dúvida alguma. Já falamos do babado, né? Daqui a pouco a gente vai falar mais com babado ou sem babado, né, Valmir? Ou de babado, sim. Lembrou o João Nogueira, né? É isso mesmo. Vamos para o pinga-fogo da galera? É hora do pinga-fogo da galera, em nome da Cometa Motocenter. Deixe para trás o que você não quer no seu novo ano. Compramos a sua moto com pagamento à vista e ela ainda pode ser cometrada na sua moto 0 km. Ano novo, moto nova, vem pra Cometa Motocenter. E a galera participando aqui, boa noite, Paulo Sérgio do Coqueiro Guerreiro. O Remo venceu, mas continua com problemas, sem jogadas agudas e o sistema defensivo muito instável. Houve 2 lances na retaguarda do Remo no primeiro tempo preocupantes. Principalmente aquele segundo que o Daniel Felipe foi cortar e acabou dando um passe pro Luan. A sorte é que o Luan se atrapalhou com o próprio Daniel Felipe, que foi agora perigosamente, né? E poderia ter cometido até um penal, verdade, né? Logo na entrada da área. O João Vitor de Santarém, por que o Remo joga tão fechado? Ganhou hoje porque o Floresta é muito fraco. É isso, Gerson? Não, essa questão de ser fraco, eu até falei, a reação do Floresta no segundo tempo. Havia muito de vontade, mas faltava jeito, talento, é um time limitado. Uma bola parada aqui, outra ali, né? É um time que a gente tem que também entender. Está disputando a 2ª divisão também lá no Ceará, né? Tem isso. Campeonato Cearense. Agora, mas não existe essa história de se dizer time fraco, porque se você não levar a sério, você pode tropeçar num time fraco. Né? A questão é essa. E se perde, aí que ele ia dizer. Né? Poxa, tropeçou num fraco. Eu acho que o Remo, às vezes, também falta verticalizar mais o jogo, ser mais agressivo, explorar mais essas jogadas pelos lados. Né? Isso. E hoje o Marlon, que é um jogador muito bom, para compensar, às vezes, a falta de uma articulação, ele joga uma bola esticada, mas ele esteve muito mal nessas bolas. Ele errou quase todas, o que é raro. Né? Mas hoje foi um ponto negativo. O Nelson da Bom Sossego diz o seguinte: Valmir, por que o Bonamigo insiste com o Pimpão? Eu ia falar. Bom, era um ponto aqui também. Eu ia lembrar disso também. O Pimpão não conseguiu até agora ser o que a diretoria esperava, que o técnico esperava. Eu acho que está na hora de mudar aquela cláusula que ele assinou, que ele ia ser titular em todo jogo. Mas acho que potencial ele tem, futebol ele tem. Ele tem sido infeliz. E o Bonamigo tem acreditado nele por conhecer.
mas já está na hora de se Hoje repensar. houve um cruzamento, o jogo estava difícil ainda no primeiro tempo, né? Cruzamento perfeito do Renan, não foi? Foi, perfeito, e o Pimpão errou a cabeçada. Pimpão errou Perdeu a cabeçada, o tempo da bola. Perdeu o tempo. Errou mesmo. Hoje um Neto, que tinha vindo bem e foi bem naquele jogo contra o Ipiranga, ele também pareceu muito tímido, né, para o jogo. Ele é um jogador que vai para cima, que arrisca mais. Mas, no geral, eu entendo que a atuação do Remo foi assim no primeiro tempo. Estava perigando ser uma atuação desastrosa no segundo, Hoje foi quando saiu esse gol salvador do Bruno Alves. Hoje foi É o que diz o Álvaro aqui, olha o que ele diz. Guerreiro, quando vocês falarem do Remo aí, pergunta ao Gerson Valmir se o Bonamigo já apresentou os jogadores do Remo uns aos outros. Ele acha que tem jogador que não se conhece. Tem hora que é aquele detalhe. Quando o jogo estava 1-0 para o Remo e indo para a reta final, o Remo ficou meio que sem saber muito o que fazer. Falta muito para acabar, falta pouco, o que a gente Dava faz? a impressão, né? Não sabia se ia ou se ficava aqui segurando. Fazer daqui para frente. Agora foi um jogo de brilhos individuais. É o caso do Bruno Alves, que entrou muito bem, foi lá que fez aquele gol. O próprio Fernandinho, que fez aquela função que não era muito a dele, acabou sendo premiado com gol. O doutor Aldemar Barra, médico, remista e tal, ele diz mais ou menos isso aí. Que coisas horrorosas aí a gente vê, ninguém acerta passe. Hoje ele estava, até saiu o gol aí, claro, se acalmou, né? Aí o mundo mudou, mas... É bom lembrar que não... Vamos estará o nosso amigo Domingos Sávio hoje, hein? Não veremos... ele está com aquela alegria, pelo que eu vi, aquela alegria crítica. Sim, alegria crítica. Ponderada, né? Vibrou, mas pelo que ele manifestou para mim, mas continua também muito crítico e com razão. Mas eu acho que a maioria dos torcedores já em relação a entenderam muita que coisa. Série C, assim, você precisa da vitória, vai ganhar. Jogar bem, dar espetáculo, isso é uma outra história. Né? O Carlos Lhamas, do Júlia Cefé, ele quer saber o que é que o Bonamigo pensa do Ronald. Essa pergunta estava quicando aqui. Estava, né? E eu acho que ele iria responder. Sim, eu sim, acho, e o Bonamigo é uma pessoa educada, né? Um técnico, tem um outro nível, né? Agora, mas fica realmente essa interrogação em relação ao Ronald, ao aproveitamento dele, que às vezes é só em casa, tem jogos fora que eu acho que o Ronald seria mais útil ainda. Até hoje eu não esqueço, aquele jogo com o Cruzeiro era jogo para o Ronald, aquele jogo da decisão. O jogo dos 3 milhões era jogo para o Ronald. E ele não foi nem lembrado, não entrou. Olha, meu amigo Jean, um dos grandes craques do RPC, aliás, é um goleiro linha. Quando ele não está no gol, ele vai para jogar de lateral direito. É um verdadeiro polivalente. Ele diz: você sabe, meu amigo, que eu tenho um único time que é o Flamengo, mas eu simpatizo demais com a Tuna. E estou muito triste pela atual campanha do Brasil. Todos nós estamos. O grande problema é que a Tuna, que é um time que ano passado foi campeão paraense, e esse ano chegou entre os 4, disputa campeonato, que é o caso do paraense, muito melhor nivelado do que os adversários que jogam os outros campeonatos. Vamos lá, Maranhão, Piauí e outros estados que têm nivelamento menor que o nosso. A Tuna conseguiu uma boa classificação, ficou entre os 4. E consegue perder e feio para esses times que vêm desses campeonatos inferiores ao nosso. Isso é que não dá para entender. Tem horas que a gente começa a pensar que não é só futebol, que tem outras forças, que não é só o futebol. Como você diz, não é só futebol. Não é só futebol. Vamos para o intervalo, já a gente volta para a reta final do Bola na Turma. Quando o calor aperta, quando a sede fica incontrolável, quando o seu maior desejo é se refrescar. Nada como uma nevada bem gelada para você. Cerveja Nevada, perfeita para o calor, perfeita para você. Beba com moderação. A Beneficência Portuguesa evoluiu para atender melhor você. 5 andares de equipamentos hospitalares modernos e da mais alta tecnologia. Novo centro cirúrgico ambulatorial. Nova urgência e emergência de traumatologia. Novas suítes modernas e exclusivas Day Clinic. Novo centro de cardiologia e endoscopia. Beneficente Portuguesa, a tradição de atender bem quem mais precisa, com a modernidade das mais novas tecnologias hospitalares.
Você quer preço baixo? O Magazan tem este verdadeiro show de ofertas. TV monitor LG LED, uma mais 9 sem juros de R$ 119,90. Cadeira Game Elite, uma mais 9 sem juros de R$ 89,90. Caixa de som Pulse Flame Box, uma mais 9 sem juros de R$ 164,90. Rádio portátil MP3 Telespar, uma mais 9 sem juros de R$ 22,90. Magazan, você quer, você tem. Seminovas é na Cometa Moto Center. Todas 100% revisadas com procedência e até 3 meses de garantia exclusiva. E tem mais. Você pode parcelar a sua seminova no cartão de crédito ou nos planos de financiamento. E ainda aceitamos sua carta de crédito. Pegamos sua moto usada como entrada e você ainda consegue sair com troco e com a documentação em dia. São vários modelos de todas as marcas e ano para você escolher e realizar o seu sonho de ter uma moto. Cometa Moto Center. Aproveite e acelere. Sabe a diferença? Essa aqui foi produzida ó, lá longe. Essa aqui foi produzida no Pará. Essa aqui é só isso mesmo. Já essa aqui... Entendeu? Parecem iguais, mas produto paraense tem muito mais valor. O Pará é mais com a indústria. Sistema FIEPA. O governo do Pará entregou em Santarém o novo terminal hidroviário, o maior e mais moderno do Brasil. O novo terminal tem acessibilidade garantida, áreas de atendimento e prestação de serviços, equipamentos de segurança e Wi-Fi gratuito, além de um grande salão de espera e a praça de alimentação. O terminal beneficia mais de 700 mil pessoas e está gerando 850 empregos. É o governo do Pará investindo em transporte e qualidade de vida por todo o Pará. Governo do Pará. Atendendo a pedidos, o Festival Estrela Azul foi prorrogado até o dia 29 de maio. Aproveite que ainda dá tempo de você saborear o melhor da gastronomia paraense, recheada de opções com entrada, prato principal e sobremesa por apenas R$ 69,90. Ah, e a cada cardápio vendido, R$1 será destinado aos abrigos All Family e peludinhos da UFPA como forma de ajuda na causa animal. Acesse o site estrelaazul.com.br ou utilize o seu celular para ler o QR Code que aparece no canto da tela e saiba a lista de participantes atualizada. Siga no Instagram, @Festival Estrela Azul. Realização Diário do Pará. Oferecimento, claro, você merece o novo. Dorata Fry. Gordura vegetal de palma, Up Vida, saúde pra valer e Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Oi pessoal, a partir de terça-feira, dia 24 de maio, muitos desafios e delícias esperam por você, aqui no seu Bora Cidade. A chefe Ângela Cecília vai trazer uma receita deliciosa para nós. Isso mesmo, Carol. Eu estarei fazendo um esquenta do Masterchef Brasil aqui na sua RBA TV. Fica ligado, hein? Ah, quer mandar sua receita? Siga o Instagram da RBA TV Belém, que a gente te conta como participar. Masterchef 2022, este ano a emoção aumentou. Masterchef, oferecimento Gama Lopes, produtos Gama Lopes, tradição e qualidade desde 1984. Econômico, faça economia nas suas compras e saia de carrinho cheio. Seja econômico. De volta com Bola na Torre, queria abraçar aqui o Levi Cardoso, tem 10 anos de idade. Levi, obrigado. Lá do Conjunto Maguari, ele diz aqui, Remo venceu muito bem, que possa continuar assim rumo à Série B. Outro remista que eu quero parabenizar, que fez aniversário ontem também, o Léo Trindade, comemorou, aliás, fez um golaço. Garoto de muito talento, que vai muito longe, sem dúvida alguma, um abraço para ele. Bom, mais uma vez, a SMAC não conseguiu vencer no Campeonato Brasileiro Feminino Série A1. Mas, de qualquer maneira, não perdeu, jogando contra a equipe do Bragantino, lá no centro de treinamento em Jarinu, no interior de São Paulo, empatou em 1-1. Fez um gol logo no início, nem temos a imagem do gol da SMAC, foi logo no começo do jogo, marcado pela Carla, mas o Bragantino empatou na sequência com a Luana, fazendo o
gol de empate. Bola chegou na área e aí o gol de empate do Bragantino. Lamentavelmente não temos o gol da SMAC. De qualquer maneira, a SMAC não perdeu. O Bragantino é o lanterna, tem só 2 pontos, 2 empates. A SMAC tem 5 pontos, 2 empates e 1 vitória. É a 15ª colocada e na próxima semana vai enfrentar o Santos, na Vila Belmiro. As Sereias. As Sereias Santistas, lá na Vila Belmiro, domingo de manhã. Enfim, a SMAC está ganhando experiência de qualquer maneira, não é fácil. Você precisa ter entendido, né? Porque é um campeonato em que a própria instituição, que é oriunda de... O clube é a origem de um grupo educacional e tal. Sim. E eles sempre andaram com as próprias pernas. Chegaram até aí no topo da melhor, do ápice do campeonato feminino e está aprendendo como a coisa funciona. A gente precisa entender isso também, né? É uma coisa que... É o primeiro ano, né? Numa divisão. Com certeza. Né? A divisão é a principal, é elite, né? Não é tão simples contra adversários que... O Flamengo tem um técnico lusitano, né? O Santos investe alto, Corinthians investindo de São muito. Paulo, internacional, muito fortíssimo. Um abraço para um azulino também, Paulo Guedes, da banda Anos Dourados. Que beleza. Nosso telespectador. Eu queria agora fazer um registro. Esta semana, depois de 2 anos e meio, o programa Turma do Bate-Papo da Rádio Clube saiu dos estúdios e voltou a ser apresentado fora, né, na área externa, que era uma coisa que a gente fazia, sempre foi um programa itinerante, não? Então a gente saía do estúdio para ir para os bares, para os restaurantes, para os clubes, e a convite do Caçazum, o programa foi quarta-feira lá no clube, no Salão Nobre do clube, e o presidente Iedo Mendes abriu as portas, fez uma recepção gigantesca para a Rádio Clube, em homenagem aos 94 anos da emissora, e também uma festa pela conquista de mais um Ibope. A Rádio Clube há mais de 25 anos é a primeira colocada no Ibope e os números desta última edição foram espetaculares. Aliás, o que nós vivemos na quarta-feira lá ainda está repercutindo. Ontem eu ainda estava sentindo o cheiro da paella, né, Valmir? Daquele risoto maravilhoso de camarão. E nós temos imagens deste momento. Imagens. Na verdade, é uma matéria especial. A gente ia mostrar imagens, mas vamos à matéria especial neste evento e que a gente agradece mais uma vez à diretoria do Caçazum. E em meio às comemorações, uma das ações foi retornar com a turma do bate-papo de forma externa. E o primeiro, depois de 2 anos, por causa da pandemia, foi no Centro Social dos Suboficiais e Sargentos do 1º Comando Aéreo Regional, o Caçazum. Apresentado pelo radialista Carlos Gaia, o programa voltou a debater com convidados. Neste, Marlon do Remo e o técnico do Paysandu, Márcio Fernandes, foram os convidados. Além dos convidados, os setoristas de Remo, Paulo Cacheado, do Paysandu, Dinho Menezes e da Tuna, Francisco Urbano, estiveram presentes. Assim como apresentadores, repórteres e narradores, o presidente do Caçazum, Iedo Mendes, e toda a sua diretoria foram os anfitriões. Na oportunidade, o Clube Militar entregou ao chefe da equipe esportiva da Rádio Clube, Guilherme Guerreiro, uma placa em homenagem aos 94 anos da Rádio Clube. Foi muito emocionante, viu? Né, Valmir? Você Muito esteve bom. lá, o Gerson não pôde estar, mas ainda vai receber os regalos. Eu tive o prazer de... Lamentei bastante. Prazer de Compromissos reencontrar com o jornal pessoas. não me permitiram. E agora parece que está se desenhando aí um novo momento lá de uma nova festa, estão tabulando aí. Vamos organizar tudo. Obrigado, Valmir. Obrigado, Gerson. Obrigado a você que nos acompanhou até agora. Uma abençoada semana para todos nós e até o próximo domingo com o Bola na Torre. Tchau, pessoal. Bola na Torre. Oferecimento Draft Super Zero, uma super cerveja. Magazan, você quer, você tem. Hospital Beneficente Portuguesa, há 167 anos, salvando vidas. Apoio Cometa Motocenter.